Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, claro, a sua preferida, né? Espero que seja. Vamos lá, coloca um sorriso nessa cara que nós vamos trabalhar com porcentagem hoje. Está preparado? Precisamos estar, né? Porcentagem está presente em todas as áreas da nossa vida. Qualquer transação financeira, pá, porcentagem lá, né? Qualquer financiamento, pá, o juro tá lá. E nós precisamos ter noção das coisas para não cair numa situação que depois a gente venha ficar apertado financeiramente, ok? Vamos trabalhar um pouquinho com isso? Bora lá? Então vamos. Nosso objetivo qual é? O que nós precisamos entender e compreender nessa aula? Calcular porcentagem, básico, né? Começamos por aí. Identificar taxas percentuais, bem importante, e resolver problemas envolvendo, olha aqui, ó, percentuais sucessivos. Um e depois outro, e depois outro. É o que acontece em financiamentos, ok? Vamos então? A inflação representa um índice que retrata a correção do preço dos produtos. Índice e taxa representam a mesma coisa? O que você acha? Será que é a mesma coisa, índice e taxa? Vamos ver? Taxas. O que são taxas? São coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Em geral, 100 ou 1000%, 100% ou 1000, ok? Para facilitar a interpretação dos resultados. Então, isso é taxa. Então, um exemplo aqui para a gente poder entender. A taxa de empregados do setor de produção da empresa Alfa é 0,51 vezes 100. Ou seja, 51%. E a taxa de empregados do setor administrativo é 0,49 vezes 100, então nós temos 49%. Então a porcentagem ela dá uma equilibrada, não significa que o total é 100, significa a proporção que nós temos ali, ok? Então temos um pouquinho mais de empregados na empresa Alfa do que no setor administrativo, ok? Quase meio a meio, mas não é, né? Um é 51%, o outro é 49%. Ok? E os índices, o que vem a ser? São razões entre os valores de variáveis, de espécies ou características diferentes. Não entendi nada. Começa pelo começo. O que é razão? Razão é uma comparação. Dentro da matemática, as comparações são feitas através de uma continha, a divisão. A fração, ok? Eu comparo uma coisa, fração, com outra, ou seja, uma divisão. Eu estou dividindo um valor por outro. Isso me dá um índice. Portanto, não existe relação de parte para o todo. É simplesmente uma relação, uma comparação que nós temos ali, ok? Respirou fundo? Tá bom, então vamos ver um exemplo. Um consumidor vai até o supermercado e compra 1 quilo de carne, pagando o valor de R$25, ok? Bem simples, né? Muito bem. Após 13 dias, esse mesmo cliente volta ao mesmo supermercado e leva um susto ao notar o valor da carne. Muito bem, isso não acontece, né? Você já reparou? Pois é, não acontece, imagine. O mesmo quilo de carne, ok? Então, a mesma quantidade de produto. E estava sendo vendida por R$ 32,50. Opa, teve uma diferença aí, né? Era R$ 25, passou a ser R$ 32,50. Ou seja, houve um aumento de 30% em alguns dias. Tá bom para você? Pois é, olha lá. E como é que a gente chega nesse índice? Eu comparo, ó, eu divido. Olha a divisão aqui, a fração que eu falei. Eu vou comparar o preço de agora com o preço de quantos dias? 13 dias atrás. Então, quando eu faço essa divisão, eu obtenho aproximadamente o número 1,3. Então, 1 é o meu inteiro. Eu já tinha. O que passa de 1 é o que aumentou. Então, aumentou 0,3. Se você multiplica por 100 para transformar em porcentagem, nós temos o valor de 30%. Então, repare que nós temos apenas o valor que aumentou. Como? Dividindo. Ficou simples. Não ficou? Eu acho que ficou. Vamos lá analisar uma situação. Uma mercadoria deverá ter seu preço aumentado em 20%. Teve um reajuste e vai ter que colocar esse aumento de 20%. Então, o que a gente faz para obter o novo preço, né? Você é comerciante e você precisa colocar o preço nessa mercadoria. Então, basta multiplicar o seu preço antigo por 1,20. Como assim 1,20? 1, quando você multiplica por 1, não continua o mesmo valor?
Sim, né? 1 é o elemento neutro da multiplicação, lembram disso? Então não muda, mas quando você acrescenta qualquer valor depois da vírgula, ele vai ter um leve aumento. Então, 1,20, pois é o 100%, que é o teu 1, mais o 20%, que é, dividindo 20 por 100, dá 0,20, ok? Então, por isso, nós temos um valor de 120%. Todo o meu 100% anterior acrescido do 20%. Então, nesse caso, 1,20, ele é denominado fator de aumento. O quanto aumentou, não faz sentido? Se o preço de uma mercadoria deve ser diminuída em 20%, aí o fator de multiplicação vai ser 0,80. Por quê? Eu tenho meu 100% e eu quero diminuir. Diminuir quanto? 20%. Então, 1 menos o 0,20, eu tenho o 0,8. Então, 0,80 é chamado fator de desconto, porque está diminuindo. Ok? Então, não é tão difícil quanto parece. Olha lá. Lembrando que sempre 1 é o teu inteiro. Se for um valor maior que 1, está aumentando. Se for um valor menor do que 1, está diminuindo. Ok? Então, vamos lá ver se a gente entendeu. Eu tenho um exercício 1 para vocês aqui. Ó. Respira fundo. Ele diz assim, João recebeu um aumento de 10% e com isso o seu salário chegou a 1.320. Então repare, ele tinha um salário, recebeu um aumento e depois do aumento passou a ser 1.320. Pergunta, qual era o salário de João antes do aumento? Você consegue analisar aí quanto era? Olha uma dica aqui, ó. O fator de aumento, vamos usar de repente fator de aumento, ó, já estou dando uma dica. É o valor que multiplicamos para obter o novo salário. Mas será que isso está acontecendo nesse problema? O que você acha? Vou dar um tempinho para você pensar, registra, escreve e eu já volto. Daí, conseguiu pensar? É porque pensar exige um esforço, né? Precisamos nos esforçar para pensar. É melhor não pensar, né? Mas precisamos pensar sim. Precisamos aprender a buscar a solução de problemas. Não só de matemática, viu? Tem as outras disciplinas e tem a vida, ok? Então, vamos aprender a processar essas informações. Conseguiu fazer alguma coisa? Registrou? Vamos pensar um pouquinho então juntos. Então, eu tenho o salário dele, que depois do aumento atingiu 1.320. O aumento foi de 10%. Então, assim, eu não tenho o começo da história, eu tenho o final. Mas será que é possível voltar e determinar o salário que ele tinha no começo, antes do aumento?
Claro que é, né, gente? Claro que é. Então, olha lá, 1.320 já é o valor do salário com aumento, ok? Então, ele já foi aumentado 10% e é esse o salário dele. Logo, ele já foi multiplicado pelo aumento. O aumento não é de 10%? Sim, né? Então, eu tenho o meu inteiro, o salário dele inteiro, mais o 10%. Então, é 1 mais 10%. O 10% é 0,10. Então, é só multiplicar por 1,10. Então, a minha questão é, que valor que eu tenho que foi multiplicado por 1,10 e chegou no 1.320? Então, você utiliza a operação contrária. Você utiliza ali a divisão, aquela razão, ok? Então, se eu multiplico e tenho o resultado, a prova real seria a divisão, a operação contrária. Então, eu pego 1.320 e divido pelo que ele foi multiplicado para chegar no valor inicial. Então, 1.320 dividido pelo fator de aumento, que é 1,10. Claro que não precisa colocar o zero ali, né? Mas se você colocar, não está errado, tá bom? Vai dar 1.200. Então, o salário dele antes do aumento foi 1.200. E você pode fazer a prova real, né? Pega o 1.200, multiplica por 1,10 e você vai verificar que vai dar o 1.320, ok? Conseguiu fazer? Chegou nesse resultado? Mas será que só tem esse jeito de responder? Claro que não. Tem muitas questões que têm outras estratégias, outras formas de pensar, ok? E uma outra forma de pensar é, 1.320 já é o valor aumentado de 10%, certo? Então, ele representa o 110%. Então, você também pode recorrer à regra de 3, ok? Se para você for mais simples, a conta mais rápida é a anterior. Mas e se sumir? Regra de 3. Olha lá, o 1.320 ele representa o valor já aumentado, 110%. Qual seria o valor que representaria o 100%? Ou seja, o que ele tinha, né, antes do aumento? X. Multiplicando em x, nós conseguimos resolver essa equaçãozinha aqui simples, letra para um lado, número para o outro, lembra? E chegamos no mesmo valor, 1.200. Então aí, ó, vai raciocinando e vê qual é a forma que você consegue entender melhor e faz por ela, ok? Muito bem. O mesmo valor? Então estamos certos aqui. A resposta 1.200 era o salário dele antes do aumento, ok? Regime de capitalização. O que será que é isso? Já ouviu falar? Eu acho que você já deve ter ouvido, né? Mas vamos entender um pouquinho o que significa. Então, é a forma que se verifica o crescimento de um capital. Então, o regime de capitalização é a forma como se enxerga esse crescimento. Este pode ser regime de capitalização simples ou composta. Claro, né? As coisas não precisam ser simples, se nós podemos complicá-la, né? Então, vamos complicá-la. No regime de capitalização simples, os juros são acumulados como base no capital inicial. Então, eu tenho o capital inicial e o juro é sempre baseado nele, ok? Já no regime de capitalização composta, as taxas de juros são aplicadas sobre o capital acumulado dos juros, ou seja, sobre o capital anterior. Eu tenho um capital, gero um juro nele, eu tenho um novo valor, certo? No próximo mês, que o nosso sistema é sempre, na maioria das vezes, mensal, o meu capital não é o inicial, é aquele que já tem um juro embutido, ou seja, vai aumentar um pouco mais do que o juro simples. Adivinha qual é utilizado na prática? É o que aumenta mais, o juro composto. Mas tudo bem, vamos entender esse negócio. O que é juro? Juro é toda a compensação em dinheiro que se paga pelo que, ou que se recebe, né, no caso de você estar recebendo esse juro, pela quantidade de dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Como assim? Na prática, juro nada mais é do que uma compensação financeira que você paga, ou no caso recebe, pelo um tempo extra para se quitar uma dívida, ok? Então a gente troca dinheiro por tempo. Na prática é isso mesmo. Quanto mais tempo para se pagar uma dívida, maior vai ser o juro. Ou seja, se você empresta o dinheiro, quanto mais tempo a pessoa demora para te pagar, no caso de você receber, maior a quantidade que você vai receber pela compensação por esse tempo, ok? Em nossa economia, algumas situações cotidianas envolvem a variação dos preços de mercadorias. Sabemos isso, né? Percebemos na prática.
Tais variações podem acontecer no sentido dos preços aumentarem ou diminuírem, ocorrendo, respectivamente, inflação quando aumenta, deflação quando diminui o preço dos produtos, certo? Então, sendo comum em momentos de inflação, o reajuste sucessivo de preços. Se eu tenho uma inflação, os preços estão aumentando, envolvendo índices percentuais. Eles não aumentam de qualquer jeito, sempre tem uma taxinha que ele vai percorrendo para aumentar. Caso um determinado produto seja reajustado continuamente, ou seja, direto, temos a incidência de vários índices percentuais sobre o preço original. É ajustado uma vez, uma segunda, uma terceira. Então tem vários índices ali sobre o preço da mercadoria, do produto ou do serviço, ok? Então, exemplo, 2 aumentos sucessivos de uma mercadoria correspondem a um único aumento de quantos por cento? Eu coloco um aumento de 10% e depois um outro aumento de 10%. Ai, lógico, professor, é um aumento de 20%. Não. Sabia disso? Não. Não são os 20% que a gente acha que é óbvio, pois o segundo aumento ele é baseado no valor da mercadoria já aumentada. Então, nós estamos falando de capitais iniciais diferentes. No primeiro aumento, a mercadoria custava um valor. Para o segundo aumento, eu já pego esse novo valor onde já foi embutido um juro. Então, não é a mesma coisa, gente. Ó, um aumento de 10% é você multiplicar por 1,10. Aumentou 10%, né? 1,10. E um novo aumento de 1,10. 2 aumentos de 10%. Faz essa multiplicação. Dá 1,21. Olha o que está depois da vírgula. 21. Então, 2 aumentos de 10% significa um aumento de 21%. Então, não é 20%. Sabia disso? É verdade. Então, cuidado com isso, tá bom? Para isso, o exercício 2 para você. Júlia aplicou R$600 com rendimento mensais de 6% a juros simples. O montante relativo a essa aplicação será acreditado na conta dela após 6 meses. Então, vai ficar 6 meses lá rendendo juro. Qual deve ser o valor creditado? Ou seja, qual o valor que ela vai receber depois de 6 meses, aplicando R$600 a juros de mensais de 3%? Pensa aí um pouquinho, já volto.
Bora resolver esse exercício então. Olha lá, eu tenho 6 juros que serão embutidos no valor. Então, o primeiro vai ser multiplicado por 3%, que é 0,03, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter um juro de R$108. Então, o valor final vai ser os R$600, que ela colocou lá, mais o percentual de aumento, que é R$108. Então, vai dar R$708 que ela vai receber, ok? Então, lembrar que a taxa é computada a cada mês no valor do capital inicial, porque se trata de juro simples. E o terceiro? Ana atrasou 4 meses o pagamento de uma fatura no valor de R$350. Presta atenção nisso. Se o juro acumulado é no modelo de juros simples a 2% ao mês, quanto que a Ana pagará de juro nessa fatura? Pensa aí que eu já volto. E esse, conseguiu pensar? Vamos lá. Então, eu tenho o valor de R$350 que ela atrasou. Então, a diferença aqui é só que em vez de receber, vai pagar. 2% ao mês. Então, 2% em 350 é multiplicar por 0,02, ok? Então, eu tenho 4 meses de atraso. Então, eu tenho 4 valores de juro. Multiplicando, eu tenho R$28 de juro. Então, quanto que ela vai pagar? Ana pagará R$28 de juro no total, ok? Isso aqui por mês de atraso. É bom não atrasar a conta, sabia? É interessante. O que vimos nessa aula, gente? Aplicação de porcentagem na resolução de problemas envolvendo percentuais sucessivos. Espero que você tenha entendido, revê os exercícios aí e te vejo na próxima aula. Até mais!